Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos tratar aqui de uma placa-mãe que já tinha mostrado no outro vídeo, onde testei algumas placas-mães, mas esta aqui não testámos porque temos aqui um grande problema, até me vou sentar para mostrar melhor. Como podem ver, alguém andou aqui a arrancar o Real Time Clock da Dallas, é um chip que guarda as definições da BIOS e também o relógio, quanto aos segundos, os minutos, os dias e afins. Eu tenho aqui já uns substitutos para o Dallas. A questão é que nós não podemos colocar este substituto ali porque alguém destruiu aqui completamente as pistas e também os furos, que acho que este aqui dá para ver, ó. Isto leva ali como se fosse tipo um pequeno cilindro de metal ou de cobre ali dentro, que é para fazer as ligações de um lado da placa para o outro e até as camadas que estejam pelo meio da placa. Então aquele ainda está ali, aquele também, só que a maior parte foram arrancados. Eu não sei como é que a malta tirou isto. Isto é uma placa que veio num lote de outras placas, mas eu não sei o que é que se passou com elas. E dá para ver que existe aqui duas pistas que parecem mais escuras, mas na realidade elas não estão lá. Alguém a puxar o chip arrancou essas duas pistas. Então se formos aqui até ao outro lado, a ver se isto consegue mostrar, está ali, até tem uma pista ali um bocadinho tipo levantada. Então o pessoal arrancou as pistas até aqui, pelo menos duas pistas estão arrancadas. Depois do lado contrário, aqui na parte de baixo da placa, também é mais ou menos o mesmo filme. Podem ver aqui a destruição que fizeram. Há aqui uma outra pista, agora se calhar não encontro, toca-se e tipo vê-se a pista partida, ela sai para o lado. Eu provavelmente o que vou fazer não é reconstruir estas pistas logo aqui junto. O que eu vou fazer é ver onde é que as pistas vão e soldar uns fios desse local até aos pinos. Eu vou-me colocar aqui um socket para poder colocar depois o Dallas e poder tirá-lo. Eu não sei se isto estava em socket ou não, eu presumo que não, para terem feito esta javardice. Então tenho de ver onde é que as pistas vão. Eu sei que há aqui umas pistas, por exemplo estas aqui, que têm deste lado, mas também tem do outro. Portanto eu depois vou ter de seguir as pistas para fazer as ligações. Eu acho que algumas destas vão aqui ao chip da BIOS. Portanto o que eu vou fazer é retirar aqui o chip da BIOS, vou retirar o socket para ver o que é que se passa aqui por baixo, para ver que pistas é que vão lá, e provavelmente vou ter de tirar aqui este slot ISA para poder ver onde é que aquelas pistas vão, para poder fazer as ligações, porque eu estar a recuperar estas pistas todas eu acho que não é viável, acho que não vale a pena. Por exemplo, temos aqui estas três pistas, aqui por cima do meu dedo, dá para ver que vão àqueles três pinos, eu consigo ligar por baixo, já que isto são vias, não é? É ligações de uma camada para outra, eu consigo ligar do lado contrário na via até ao pino, e assim restauro a ligação no resto da pista que vai na camada de baixo. Portanto agora o que vamos fazer é ir ali para a bancada, ligar o ferro de soldar. Vamos passar um pouco de estanho aqui nos terminais aqui do slot ISA, um estanho que é de baixa temperatura de fusão, para ajudar depois a derreter o estanho que aqui está, ou a solda que aqui está, e depois vamos utilizar a pistola de dessoldagem, eu ia dizer o ferro de soldar, mas não, é a pistola de dessoldagem, para retirar toda a solda que está aqui nos pinos. Podemos tirar aqui o slot ISA sem danos, para não fazer o mesmo que fizeram aqui, e vamos também tirar o socket do chip da BIOS.
Já retirámos o slot ISA, já retirámos também aqui o socket para a BIOS. Eu estava a reparar aqui um pouco melhor nos furos que estragaram, realmente não tem nada para poder ser soldado nem de um lado nem do outro. Eu depois vou ter de agarrar o socket, já arranjei aqui um socket para o módulo RTC e então vou ter de agarrá-lo de alguma forma, se calhar colocar um pouco de cola quente de um lado e do outro. Agora estava aqui a ver, aparentemente estas pistas todas, incluindo as que estão arrebentadas, parecem ir aqui a este chip, o 74 LS, como é que é? 74 LS 245, portanto, em princípio, pelo menos aqui uns 5 ou 6 pinos destes aqui, ou pistas destas, que vão aqui tanto à BIOS como ao RTC, ao Dallas RTC, dá para resolver, dá para saber onde é que é. Já estive a ver aí por baixo, há algumas pistas que depois vão aqui a estas vias, que também vão aqui para o chip da BIOS, portanto em princípio também dá para resolver. Há uns por baixo que também vão aqui a outros lados, portanto se a gente conseguir caçar aqui quais é que são as pistas que vão aos pinos, talvez a gente se consiga safar. E também tem outra situação, temos de arranjar a alimentação e a massa, acho que é este aqui é a massa e este é a alimentação, mas tenho de ver o datasheet para ver se realmente é ou não, mas em princípio vamos ter aqui possibilidade de restaurar esta placa-mãe, vai ficar aí com uma data de fios por baixo, mas é melhor do que não funcionar. Portanto, agora vamos passar para o microscópio e vamos começar a restaurar aqui as pistas. Bem, já tenho aqui o mapeamento dos pinos dos chips que nos interessam. Eu estava aí a tentar filmar algumas coisas com o microscópio, mas esqueci-me de carregar no botão para gravar, ou eu carreguei, mas se calhar o rato não assumiu. Não sei o que é que se passou. De qualquer forma, temos aqui o nosso chip Dallas. Atenção que isto está invertido, que é para eu ver por baixo da placa onde é que vou soldar os fios. Então temos aqui o pinout todo, temos aqui os pinos, 1 a 12 e depois 13 a 24. Qual é que é a função de cada pino? Eu depois atribuí letras aos pinos, para depois ir aos outros chips e ver o que é que corresponde a nível de letras, para eu poder soldar, para ter uma referência. Então aqui o ChipLogic 74LS245N, volto a dizer, isto está ao contrário, é visto debaixo da board, não por cima do chip. Então temos aqui 8 linhas, endereços de memória, temos aqui endereços de memória, temos aqui também outros endereços de memória, aqui DQ0 até ao DQ7, né? Na realidade são 8 endereços de memória também, ou 8 bits. Depois temos aqui um conjunto de jumpers, também tem por baixo da placa, é ao pé aqui do chip de Dallas, o RTC. Podemos ver que existem algumas correspondências aqui, portanto aqui o N, o S, o Q e o O, aqui estes pinos aqui. Existe aqui uma situação com o reset que eu já mostro ali na placa, tenho de se ir buscar ao outro lado, e há aqui dois que eu acho que não estão ligados. Eu aqui estes que estão a vermelho eu acho que não estão ligados, porque isto aqui é para o modo Motorola, que neste caso é modo Intel, portanto não há de estar ligado. Aquilo tem um pull-up ou um pull-down interno. Temos aqui o Square Wave, que é uma saída de frequência, eu acho que também não é usado aqui, e aqui os Chip Select. O Chip Select eu acho que é para quando é utilizado outra função, que ele coloca aqui um pull-down no Chip Select e faz outras funções. Eu acho que também não está ligado, mas depois a gente já vai ver com mais atenção. Eu não vi nenhuma pista na placa, e também o datasheet do componente também diz essa função, portanto eu acho que nesta board não é utilizado. Portanto agora vamos passar aqui para mostrar aqui o que é que se passa na board. Então, como eu disse, está ao contrário, os pinouts, o pino 1 é aqui, aqui e aqui. E depois temos também o tal conjunto de jumpers do outro lado. Há aqui uns que não são usados, mas eu depois defini ali naquela tabela, e o 1 é aqui em baixo, acho que deste lado aqui é o JP23 e deste lado é o JP24. Então o único que é mais complicado de soldar vai ser aqui o pino de reset. Podem ver estas três vias aqui, correspondem a estes três pinos aqui do chip. Então este aqui, esta via, penso que vai aqui a este lado, e depois do outro lado da placa vai uma resistência SMD, e não existe um local assim muito apropriado para soldar um fio. Então o que eu vou fazer é soldar diretamente aqui da via ao pino do RTC. Em princípio está ok. E existe aqui uns outros que vêm ao tal conjunto de jumpers que a gente também vai ligar. Portanto agora se calhar o que vamos começar a fazer é soldar aqui o suporte
dos chips, aqui para a BIOS e para o RTC. Eu só tenho aqui dois sítios que pode ficar seguro, é este aqui e este aqui. Do outro lado não há nada, eles conseguiram mesmo destruir isto tudo, e espero que isto não tenha ligações internas aqui nas camadas pelo meio da placa-mãe. Espero que não, eu acho que não tem, mas vamos ver, nada como experimentar. Portanto, vamos colocar aí os suportes e depois vamos começar a passar os fios. Bem, já temos aqui tudo soldado, já passámos os fios todos. Alguns foram mais complicados, tinham de vir aqui da zona daquele chip lógico, o 74LS245, tinham de vir aqui para a BIOS e depois fazer um outro loop aqui para o RTC. Então eu consegui afastar um pouco o isolamento aqui destes fios, soldar e fazer a continuação aqui para o RTC. Depois os tais 4 que foram à parte, mais o outro está aqui escondido, que deve ser direto ali para a via. E tivemos de ligar aqui a massa e a alimentação para o RTC. Os outros pinos em princípio não são utilizados. Eu depois vou segurar aqui estes fios, os que ficaram assim mais esquisitos. Estes aqui estão meio enroladinhos aqui, todos certinhos. Aqui é que está assim um pouco mais solto, mas a distância também é maior. Talvez depois, se isto trabalhar, atenção, se isto trabalhar, tiver tudo ok, vou soldar aqui o slotiza e depois vou dar aqui um jeito nos fios. Portanto, agora o que vamos fazer é testar a placa-mãe, como está, ainda sem mexer em mais nada. Vamos deixar o slotiza de fora. Aqui o RTC, ou o suporte do RTC, ele está meio solto, como desapareceram aqueles pequenos cilindros dentro dos furos. Não dá para soldar, não dá para ficar agarrado à borda. E o que eu se calhar vou fazer, atenção, se a borda funcionar, é tirar aqui o RTC, colocar um pouco de cola quente lá por dentro para ficar agarrado depois à placa-mãe. Portanto, vamos tirar agora as dúvidas, vamos ligar a placa-mãe. Ainda não vou colocar aqui o processador nem a memória, não vou colocar ainda nada, só para ver se não estoura, né? Ver se manda fumo ou não. E depois, caso esteja tudo ok, vamos colocar o processador, a memória e vamos a partir daí. Então vamos aqui à hora da verdade, já temos aqui isto ligado, só está mesmo a fonte de alimentação e aqui a placa para ver os códigos de inicialização, a ver se isto dá alguma coisa. Oi, pronto, o CPU não está montado, mas pelo menos não estourou, não vejo aqui nada a aquecer normalmente. Bem, fumo não temos, portanto já não está mal. Então agora o que vamos fazer é montar aqui o CPU, ver se ele apita, se queixa aqui da memória e falta de placa gráfica e afins. Já colocámos aqui um processador Pentium 1 sem ser MMX, vamos ligar e ver se ele começa aí aos apitos, a queixar-se. Olha, já dá aqui qualquer coisa. Não está a apitar, mas já deu aqui qualquer coisa. Vou fazer aqui mais alguns testes e já voltamos. Então, estava aqui a pesquisar um pouco mais sobre aquele código de inicialização, o C6, está relacionado com algo da memória cache, ele fica preso, então decidi sacar aqui o diagrama de como é que aquele chipset funciona, da CIS, portanto usa 3 chips principais, 5511, 5512, 5513. A parte que nos está a importar mais é aqui o que diz SRAM, que é a memória cache,
Podemos ver que tem aqui a ligar com os endereços, está aqui um chip que é o 373, que a gente vai ver ali na placa-mãe, e podemos ver que depois também tem comunicação aqui com o chip, o 5511. A parte da memória principal comunica com o 5512. Então, eu estava ali a verificar uma situação estranha, porque existem dois chips destes, os 373, e um deles está ali a dar alguns valores esquisitos. Então, já estamos aqui ao pé da placa-mãe, tenho aqui o meu analisador lógico, lê se está em estado logic high ou low, 1 ou 0. Então vamos ligar a placa-mãe, ela já ligou. Então vamos analisar aqui, temos dois chips dos tais 74373, é este e este. Eu penso que ele vai trocando de um ao outro conforme vá precisando de dados da cache para o sistema, ou caso o CPU não encontre os dados na cache, ele depois vai buscar aqui da memória principal e passa por este chip, que é o controlador de memória, e vem por este chip aqui, o tal de 74373, então ele vai trocando entre um e outro. Então isto tem aqui dois pinos importantes, que é o Output Enable, que tem de estar em low aqui, para estar ativo, portanto temos aqui ativo, portanto está a fazer a passagem, né? A saída está ativa, e temos também aqui o Latch Enable, que para a informação passar normalmente tem de estar em high, vamos ver aqui, pronto, está em high, portanto ele não bloqueia a informação. Se tivesse aqui a verde ou em estado lógico low, basicamente, ou é o 0, né? Basicamente ele bloqueava a informação, portanto a informação agora está a passar. Vamos escolher aqui uma das entradas e uma das saídas, portanto pode ser este pino aqui, isto aqui é uma entrada, portanto está em low e a saída tem de estar em low também, podemos confirmar. Aqui depois a outra entrada também tem de estar em low e a saída também, mas existe aqui uns pinos, eu vou-me ajeitar aqui um bocadinho para o lado, há aqui uns pinos que não estão a fazer isso, portanto é este pino aqui, basicamente a entrada não tem nada, e depois a saída está em high, portanto isto não está ok. Vamos só medir aqui as tensões desses pinos. Então estou aqui a medir a tensão no pino de entrada, tem 3.9 volts, à volta disso, está a subir, não sei porquê. E entretanto vamos aqui à saída, aqui 5.5 volts, é lá, tem mais que a alimentação normal, portanto está aqui qualquer coisa. A gente agora vai ver ali na tabela do datasheet aqui do componente, para ver se realmente a parte lógica está certa ou não. Então temos aqui a tabela, nós tínhamos ali o Latch Enable estava em high, estava vermelho, né? Estado lógico 1, e depois tínhamos o Output Enable em low, e depois podemos ver aqui, este basicamente é igual, só que tendo aqui a entrada em high, a saída é high, e a entrada em low, a saída também é low. A gente viu que todas as outras saídas estavam em low e a saída também era low, exceto aquela saída que eu acho que é a saída, entrada e saída número 7, que estava, a entrada não tinha nada e a saída estava em high. Portanto, eu não sei se existe aqui um outro estado qualquer que provoque aquela saída, mas eu acho que não. Eu acho que o chip está mesmo marado. Portanto, o que vamos fazer é tirar ali o chip, vamos se calhar testá-lo no meu programador de EPROMs, que também tem maneira de testar os circuitos lógicos, né, estes chips lógicos. Vamos ver isso. Se também tiver tudo ok com esse chip, a gente pode ver depois na placa-mãe, a ver se o sintoma continua lá, ou se depois o chip dá mal, e também a gente consegue ver que o sintoma desapareceu da placa-mãe, medindo na placa-mãe, aí garantidamente que é o chip. Bem pessoal, isto são umas semanas depois da última filmagem, então naquela altura eu tirei aqui estes chips, os 74373, estive a verificar, estavam ok, coloquei aqui uns sockets, voltei a colocá-los, até troquei um com o outro, fazia a mesma coisa. Eu entretanto andei aqui e tirei outros chips lógicos, como estes aqui. Este aqui eu já ia tirar de qualquer das formas para ver ali as pistas, mas pronto, tirei este
e este, testei, estava tudo ok. Estes aqui que fazem interface com a memória, eu acho que é os 74244, fazem interface com a memória, também tirei para verificar. Tinham as pernas um pouco corroídas, aliás, todos eles tinham as pernas um pouco meias corroídas, então o que fiz foi limpar as pernas e depois estanhar as pernas todas, ficar aqui tudo limpo e com os contactos todos bem fresquinhos para fazer bom contacto. Então voltei a colocar. Entretanto, eu não estava a gostar muito da história daquelas fiaradas e, como podem ver, eu refiz aqui algumas pistas por cima, voltei a tirar aqui os sockets, refiz as pistas para ficar aqui tudo impecável, exceto aquelas duas, porque isto atravessa de um lado ao outro da placa, esta parte mais escura, como podem ver, e então não ia passar fios aqui por cima, mas estes aqui reparei tudo, aliás acho que dá para ver tirando aqui o Real Time Clock. Há ali aquelas pistas que eu até, houve uma que era do reset que fiz por trás, refiz aqui por cima, refiz as pistas todas por cima, portanto dá para ver uma ali daquele lado, 3 aqui, e há aqui mais uma, esta aqui, que eu não consigo perceber muito bem para onde vai, mas ela vai aqui por baixo do socket, não sei para onde é que vai, e entretanto, vamos ver aqui por trás, já está um pouco diferente, porque só temos 2 fios de um lado ao outro, aqueles que estavam mesmo arrancados, e depois temos só aqui mais 3, um é a alimentação para o RTC, que eu vou buscar aqui à BIOS, e depois temos aqui a massa, ou como dizem no Brasil, o aterramento, vamos buscá-lo, aliás, a alimentação é aqui, portanto é este é que é a massa, vamos buscar aqui onde seria o sítio da pilha, e vamos buscar aqui outra massa, que vai ao tal pin do Chip Select, que eu não sabia bem o que é que fazia, que eu entretanto, até para tentar meter a board a trabalhar, na altura para meter a board a trabalhar, liguei esse pino, acho que foi algures aqui, que é um pino que vai ao controlador do teclado, vai aqui ao controlador do teclado, que controla o pin de reset, que é o pin 4, só que faz o estado lógico ao contrário, começa acho que em low e depois fica em high, e eu precisava ao contrário, começasse high e depois ficasse em low, então cheguei a ir buscar também o sinal do reset do CPU, faz exatamente isso, é high e depois low, quando se inicia a board, mas na realidade depois percebi que não faz diferença e decidi fazer como seria suposto de origem, que eu vou colocar depois aí uma foto, dava para ver com uma luz forte por baixo da board, para se tentar ver tipo transparência do outro lado, e eu acho que o Chip Select está permanentemente ligado à massa, tanto que eu depois raspei aqui do outro lado, já não vai dar para ver, mas era o pino aqui da ponta, não dá para ver ali na board, escarafunchei um bocadinho na board para ver se realmente era a massa ou não, nesse pino, originalmente, como eu disse, os cilindros que estão nos furos foram todos arrancados, então não dava para perceber muito bem, mas na realidade depois eu liguei aqui à massa, né, e funciona ok, não tem nenhum problema. Eu depois coloquei a memória do CPU, depois deste novo retrabalho aqui nestas pistas, e a board funcionou. Não capturei aí o primeiro arranque da board, porque até fiquei surpreendido, estava à espera que não ligasse, continuasse naquele erro, mas na realidade a board liga, depois começou a dar problemas de memória cache, portanto parar naquele código de RC6, se calhar até tinha razão, entretanto arranjei aqui outros chips de cache e já está tudo ok, porque eu entretanto também liguei aqui um módulo Coast, chama-se módulo Coast, é o Cache on a Stick, e então basicamente é um outro módulo de cache que até é mais rápida do que esta cache com os chips aqui. Isto é assíncrono e esta aqui é a Pipeline Burst, dá um bocadinho mais de desempenho. Eu até tinha testado e ela iniciou e depois é que comecei a ver o problema que tinha na cache. Isto também tinha dado outro problema, se calhar por isso é que também custava a ligar. Eu vou tentar mostrar aqui. Eu depois vou meter aí um videozinho também a mostrar-se. Era um pino algures para aqui, não é aquele que está meio torto ali, mas era acho que algures aqui, que estava meio solto, e também havia um outro pino solto aqui deste lado, e já depois de eu ter ressoldado tudo, este aqui da esquerda também estava solto. Portanto, tínhamos aqui alguns problemas. Eu se calhar vou fazer o mesmo que fiz numa outra board, tinha ali 486, tinha graves problemas de pinos soltos, e depois as pistas também estavam-se a soltar da board, que é colocar aqui verniz, a segurar as pernas todas à borda, para garantir que as pernas depois não mexem. Mas pronto, vamos agora ligar aqui a borda, para vocês verem que já está funcional. Como eu disse, não capturei aí o primeiro arranque, porque
estava a atrofiar, aliás, isto já foram algumas semanas de várias tentativas, eu andava a atrofiar completamente com isto, por isso é que depois nem cheguei a gravar mais nada depois de testar aqui estes chips que fazem interface com a cache. Não tem nada de errado na realidade, aquela saída que eu estava a medir provavelmente é uma saída que não é usada e faz aquele efeito, vá, nos estados lógicos, e então andei assim um bocado, não é desesperado, mas já andava um bocado desmotivado com esta board, e entretanto decidi refazer as pistas e parece que depois mexer também no resto e também soldar aí novas pernas e tudo, que a coisa foi. Portanto vamos ligar a board e vamos ver aqui que está tudo a bombar como é suposto. Bem, já temos aqui tudo montado, coloquei aqui uma placa gráfica PCI, acho que é uma S3 Trio, e temos aqui também um CPU, é um Pentium 166, vamos só colocar aqui um dissipador por cima, só para isto não fritar. Está aqui tudo ok, BIOS mais recente tirada da net, do projeto da RetroWeb, também interessante. Depois temos aqui a memória cache, depois mais tarde a gente pode trocar aqui para outro tipo de cache que é um pouco mais rápido. E então temos aqui também ligado o disco rígido, na realidade é um adaptador de cartão SD, e temos aqui a drive de disquetes, portanto vamos cá ligar isto. Agora não funcionava. Não, está a bombar, está a bombar. Já apitou e temos aqui a bombar. Aqui o chipset 5511 ou 5513, já tentou aqui o disco, 32 MB de RAM, tem o Pentium 166. E então está aqui tudo a bombar. Vamos só entrar aqui na cena do benchmark, só para vermos aqui as informações. Esta câmera para focar, meu, um gajo até se passa. Então, temos aqui o nosso belo Intel Pentium 166. Acho que isto só se consegue mesmo ir ali multiplicador 2,5. Ainda vou ter de ver melhor o que é necessário depois para outros CPUs, porque a gente tem ali uma situação interessante, que isto tem um conector que dá para meter um regulador de tensão para colocar outros CPUs, mas depois a gente tem de atualizar a BIOS também. Então temos aqui a pontuação do nosso CPU. Está a quanto? 123. Vamos arredondar para 123. Está aqui que a memória passou, o teste de memória está tranquilo, porque isto estava aí com o stress da memória, dava erros de memória e era por causa da cache. Portanto, ter atenção a isso. 3 chips de cache marados. E o estranho é que está mesmo marado, dá mesmo variado no teste. No teste eu tenho um programador de EPROMs, mas que também faz teste aos chips lógicos e esse tipo de memórias que é usado na memória cache. E 2 deles dão bem, portanto se calhar esses que dão bem, provavelmente aí num 386 ou num 486, que os chips são iguais, dá para usar nesses sistemas também, 386 e 486, provavelmente se calhar funciona bem. Aqui no Pentium é que se calhar é um pouco mais rápido e atrofia, mas pronto, está aqui tudo ok. Já testou aqui a memória, não é nada de especial de rapidez, mas depois a gente vai fazer aí uns upgrades. Aqui podemos ver o benchmark do Quake. Está a bombar tranquilo, sem grandes stresses, apesar de que este CPU se calhar não é assim aquela coisa para o Quake funcionar mesmo ali a 100%, e a placa gráfica também não, mas até se está a safar bem. Isto também é a resolução baixa, 320 por 200, uma resolução bastante baixa, mas pronto, temos aqui 30 FPS. Para algo que nem ainda mexemos na BIOS, para modificar algumas definições para melhorar o desempenho, até não está nada mal. E uma board que estava moribunda, que a gente já estava a desesperar, e agora está a bombar, portanto não está nada mal. Agora que já temos a board funcional, está na altura dos upgrades. Então vamos fazer aqui uma coisa que não é um upgrade, mas tem de ser feito, que é colocar aqui o slot ISA de novo. Aliás, isto até deve encaixar aqui todo certinho, ó. É só soldar. Um upgrade que fizemos foi aqui o módulo Dallas RTC, o Real Time Clock. Normalmente os originais vão à vida, este nem trazia porque arrancaram, estava tudo marado. Estes módulos aqui, eu faço destes módulos, se vocês precisarem de um, mandem mensagem, que eu tenho aí vários. Aliás, estou aí a vender nos eBays e afins, e está a sair por acaso até bem, vou ter de começar aí a fazer mais alguns. Então isto usa aqui uma pilha CR1225, também tenho a versão com pilha CR2032, e basicamente isto é vitalício. Se a pilha for à vida, é só trocar a pilha e está a bombar de novo, e não é como os outros originais que a pilha está tudo lá dentro, é tudo incorporado, vai à vida e tinha de se trocar o módulo. Portanto, este aqui é só tirar o original, encaixar este. Se não tiver socket, é de soldar o original sem estragar, porque aqui estragaram e bem.
coloca-se o socket e depois coloca-se o RTC, o novo Dallas, aqui em cima e fica a bombar. Aqui a BIOS eu também na altura coloquei a mais recente e temos aqui uma situação interessante. Esta board dá para colocar aqui o VRM, que basicamente é um regulador de tensão que dá para usar CPUs Dual Voltage. Este aqui é Single Voltage, é 3.3, aliás deve dizer aqui 3.3, 3.4 e 3.5 e dá para usar depois os Pentium MX tipo 2.8 volts, mas dá para descer até 1.6 volts. Eu normalmente costumo usar é depois com os K6 ou os AMD K6 400 que usam 2.2 volts. Tem aqui uma situação também interessante que é aqui o conector AT do teclado, dá para tirar e dá para soldar conectores PS2 tanto para o teclado como para o rato. Tem aqui as pistas, é só tirar aqui o slot ISA para não estrovar e vamos virar aqui a borda. Então podemos ver, tem aqui ligações PS2 tanto para rato como teclado, portanto um bom upgrade e assim tornamos esta board um pouco mais completa, mais moderna com novos conectores. Temos aqui um Dallas que já não vai à vida, podemos colocar aqui o VRM para novos CPUs, depois temos de atualizar também a BIOS com novas informações e também dá para colocar aqui o módulo de cache, o módulo Coast Cache on a Stick, né? Dá para colocar aqui e também dá para melhorar o desempenho. Mas por hoje vamos ficar por aqui, que o vídeo já está um pouco longo e na realidade esta board eu já estava meio que a desesperar com ela e afinal ela está funcional. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz lá aqui em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!